Feliz Ano Novo. 어, 2020년 새로운 해가 시작되었습니다. novo ano de 2020 se iniciou. 2020 참 이렇게 숫자도 좋은 것 같아요. Acredito que o número também é muito bom, 2020. 그래서 작년 하나님께서 우리에게 새로운 한 해를 주셨습니다. Então, o Senhor Deus, Ele nos permitiu novo ano para nós. 작년보다 올해는 2020년은 주님을 더 사랑하는 해가 되면 좋겠습니다. Eu gostaria que esse ano de 2020 possa se tornar um ano de amar mais ao Senhor Deus do que o ano passado. 하나님 말씀에 더 작년보다 더 순종해야 되겠습니다. Então, eu gostaria que nós pudéssemos obedecer mais da palavra do Senhor Deus do que o ano passado. 그리고 작년보다 하나님 말씀도 더 많이 읽고 또 들어야 되겠습니다. E que também nós possamos ouvir mais a palavra do Senhor Deus e possamos ler mais. 작년보다 전도도 더 많이 해야 되겠죠. Então, precisamos evangelizar bem mais que o ano passado. 우리가 주님을 더 사랑할 때 주님께서 우리에게 더 큰 또 은혜와 즐거움도 주실 겁니다. Então, acredito que o Senhor Deus ele vai nos permitir uma maior alegria e felicidade ao estarmos mais na palavra do Senhor. 여러분 모두에게 올 한 해 2020년 한 해 하나님의 크신 사랑과 은혜가 있기를 바랍니다. Então, eu desejo que a grande graça do Senhor Deus e a vontade dele possa estar mais uma vez com vocês no ano de 2020. 같이 기도하시겠습니다. Então, vamos orar todos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus, Pai, nós agradecemos. 예수 그리스도의 피로 우리를 구원해 주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor ter nos salvo através do sangue do Senhor Jesus. 우리를 사랑하셔서 그 독생자 예수님을 보내주셨습니다. O Senhor nos salvou e enviou o seu Filho unigênito para nós. 하나님의 그 크신 사랑을 저희가 날마다 알아가기를 원합니다. Nós desejamos possar ir conhecendo cada momento mais a sua palavra todos os dias. 또 올해 2020년 새로운 한 해를 또 저희에게 주셨습니다. O Senhor Deus nos permitiu mais uma vez esse ano de 2020 para nós. 이 한 해를 또 하나님께 더욱 순종하고 하나님의 뜻을 이루는 해가 되게 해 주시옵소서. Que este ano possa se tornar mais um ano de podermos cumprir a sua vontade, cumprirmos o seu trabalho. 아직 구원받지 못한 주변에 우리 사랑하는 사람들이 구원받을 수 있는 또 해가 되게 해 주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que este ano possa se tornar mais um ano para que as pessoas ao nosso redor possam receber a salvação. 주님을 기쁘시게 하는 올 한 해가 되기를 원합니다. Então nós desejamos que esse ano também possa se tornar um ano que possa dar alegrias ao Senhor Deus, Pai. 오늘 또 저희에게 또 필요한 말씀과 또 가르침을 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa nos ensinar mais uma vez o seu ensinamento. 오늘 말씀을 통해서 저희의 마음이 또 새롭게 되게 해 주시옵소서. Que através da palavra de hoje que o Senhor Deus possa renovar os nossos corações. 또 오늘 함께하지 못한 모든 분들에게 하나님 은혜 베풀어 주시기를 원합니다. O Senhor Deus deseja permitir a sua graça para todas as pessoas que estão aqui presentes. 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 네, 요한복음 11장 같이 보겠습니다. Então vamos procurar a palavra de João, capítulo 11. 음, 1절부터 4절까지 한번 읽어주세요. A partir do versículo 1 ao 4 eu irei ler. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com ungento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. 또 23절부터 26절까지 같이 읽겠습니다. Do versículo 23 ao 26, vamos ler todos juntos.
dois. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? 또 41절부터 44절까지도 같이 A 읽겠습니다. partir do versículo 41 até o 44, vamos ler todos juntos também. dois. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse por causa da multidão que estás ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou um grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. 요한복음 11장은 아주 유명한 사건이 기록이 되어 있습니다. Então, aqui na palavra de João, capítulo 11, nós temos um acontecimento muito famoso. 죽은 지 4일이나 지난 나사로를 예수님께서 살려주셨어요. Então, aqui aparece o Senhor Jesus que ressuscitou Lázaro que estava morto há 3 dias. 성경에 보면 4일이나 지나서 썩어서 냄새가 난다 그랬습니다. Então, Lázaro, já por estar enfermo e ter apodrecido seu corpo, já estava cheirando muito mal. 이 썩었기 때문에 이 신체의 이 조직이나 세포가 이미 다 파괴가 된 겁니다. Então, já que a carne dele estava apodrecida, quer dizer que as células do corpo estão todas já deterioradas. 가끔 병원에서는 심장이 멎었다가 이렇게 전기 충격기나 이런 것을 통해서 다시 심장이 뛰는 경우는 있죠. Então, tem certos momentos que no hospital, quando um paciente ele para ou ele morre por conta do desfibrilador, tem vezes que o paciente ele retorna. 그러나 죽은 지 4일이나 지나서 몸이 썩어가기 시작해서 냄새가 나는데 그 사람이 다시 살아날 가능성은 없는 거죠. Então, mas um homem que já no seu 4º dia, ele estando com o corpo todo apodrecido, cheirando mal, não tem como ele voltar à vida. 그런데 그 몸이 썩어져서 몸의 형체가 무너지고 있는데 세포가 파괴되고 있는 상황에서 주님이 그 나사로를 다시 살리신 거예요. Então, mas o Senhor Jesus, vendo aquelas células todas já acabadas, cheirando mal, fez com que este Lázaro pudesse ressuscitar. 그건 우리 몸이 다시 부활할 것을 보여주신 겁니다. E isso o Senhor está mostrando que o nosso corpo há de ressuscitar. 이 사건을 통해서 예수님이 바로 생명의 창조자이시고 우리가 반드시 부활하게 될 거라는 걸 우리에게 가르쳐 주신 겁니다. Então aqui o Senhor ele está nos ensinando que o Senhor é o Criador e nós havemos de ressuscitar. 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 교훈을 몇 가지 좀 얻었으면 좋겠습니다. Através da palavra de hoje nós gostaríamos de receber alguns ensinamentos. 거기 이 나사로는 마리아, 마르다 이 나사로는 서로 이 남매간입니다. Então Maria, Marta, Lázaro, todos os 3 são irmãos. 이 세 남매와 그 예수님은 아주 서로 잘 알고 특별히 또 사랑했던 또 그런 관계였던 것 같아요. Então estes irmãos com o Senhor Jesus, eles eram bem conhecidos e também eles tinham uma relação de amor. 그래서 자기 그 오빠 오라버니 나사로가 딱 죽으니까요 예수님께 그걸 딱 얘기합니다. Então quando o seu irmão mais velho, Lázaro, morreu, elas foram e contaram ao Senhor Jesus. 예수님이 죽어가는 오빠를 다시 살려주실 거라고 병을 치료해 주실 것을 믿었기 때문에 그렇게 했겠죠. Então já que elas acreditavam que o Senhor Jesus havia de curá-lo, havia de restaurar o seu irmão, elas foram e contaram que ele estava doente. 거기 3절에 보면 그 누이들이 예수님에게 사람을 보내서 사랑하시는 자 우리 그 나사로가 병들었다고 이야기를 합니다. Então elas mandaram um homem para o Senhor para dizer que eis que está enfermo aquele que tu amas. 근데 이 병이
거의 이제 죽어가는 아주 병이 아주 깊었던 것 같아요. Então, mas essa doença era uma doença muito profunda que estava levando à morte. 예수님이라면 이 병을 치료해 주실 거라는 그 믿음이 있었습니다. Então quer dizer que o Senhor, ele já tinha a fé de que a doença, se fosse o Senhor Jesus, a doença dele haveria de ser curada. 그런데 이들은 사람을 보내서 병을 치료해 달라고 부탁한 것이 아니라 사랑하시는 자가 병들었나이다 라고만 얘기를 하죠. Então, mas eles não falaram, Senhor, por favor, cure a doença do seu amado. O que eles disseram? Eles disseram que o amado dele, o Lázaro, estava doente. 치료해 달라고 하지 않고 병들었다는 그 상황만을 예수님께 말씀드리는 거예요. Então elas não pediram para que curassem, mas elas só disseram que está enfermo aquele que tu amas. Disseram a situação. 저는 이것을 보면서 올바른 기도가 무엇인지를 다시 한번 생각하게 됐습니다. Então vendo isso eu tive como pensar mais uma vez o que é uma situação real. 물론 기도는 우리가 원하고 필요한 것을 하나님께 구하는 겁니다. Então uma oração correta é nós pedirmos exatamente para o que nós desejamos diante do Senhor Deus. 하지만 우리 마음속에는 이것이 내 뜻대로 되는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 이루어져야 된다라는 그런 믿음과 그 있어야 돼요. 그 믿음. Mas dentro de nós precisamos ter a fé de que essa oração ela vai só ser cumprida através da vontade do Senhor Deus. 왜냐하면 하나님은 나에게 정말 필요한 것이 무엇인지를 알고 계시거든요. Então porque o Senhor Deus ele sabe exatamente o que me é necessário. 그래서 내 상황을 하나님께 솔직히 말씀드리고 하나님께 맡기는 것이 필요합니다. É por isso que o correto é eu contar a minha situação para o Senhor Jesus e deixar com que Ele resolva. 이들은 우리 오라버니를 살려달라고 치료해달라고 하지 않고 사랑하시는 자가 병들었습니다라는 것까지만 얘기하죠. Então elas não disseram, Senhor, por favor, cure a Lázaro. Todas elas disseram, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. 실제로 주님은 와서 죽어가는 나사로를 치료해 준 게 아니었어요. O Senhor Jesus não veio curar Lázaro que estava aí enfermo. 일부러 나사로가 죽을 때까지 주님은 O 기다리셨습니다. Senhor Jesus esperou até que Lázaro estivesse morto. 그 얘기를 듣고 어이 그래? 하면서 급하게 뛰어가신 것이 아니라요. 이틀이나 더 그 자리에 머무르셨어요. E ouvindo essa notícia, o Senhor Jesus, ele não disse, e foi correndo. O Senhor Jesus esperou durante 2 dias no mesmo lugar. 일부러 나사로가 죽을 때까지 기다리신 겁니다. Quer dizer que o Senhor Jesus propositalmente esperou até que Lázaro morresse. 사람들은 이 병이 치료되기를 원했지만 주님은 죽은 자가 살아나는 그 기적을 사람들에게 보여주시기를 원하셨던 거예요. Então as pessoas elas desejam que o Senhor Jesus possa manifestar o seu poder para curar da doença. Mas o Senhor Jesus ele deseja mostrar o seu milagre através da morte. 그래서 사람의 생각과 주님이 우리에게 주시고자 하는 것은요 달라요. É por isso que é diferente do que o homem ele deseja e pensa através do que o Senhor Jesus quer nos permitir. 사람은 바로 앞에 있는 이 문제만을 해결하려고 합니다. Então as pessoas elas querem resolver o problema que está presente diante dos seus olhos. 하지만 주님은 모든 것을 알고 또 보고 계시기 때문에 훨씬 더 필요하고 귀한 것을 주시기를 원하셔요. Mas o Senhor ele deseja nos permitir algo mais precioso, algo mais importante para nós. 그래서 우리는 내가 필요한 걸 막 요구하기보다는 내 상황을 말씀을 주님께 그대로 말씀을 드리고 주님의 뜻을 기다리는 게 맞습니다. Então o correto é eu contar a minha situação para o Senhor e somente esperar. 자, 여기 책갈피를 해두시고 deixe 요한복음 2장을 보겠습니다. E vamos procurar a palavra de João capítulo 2. João João capítulo capítulo 2, 2. versículo 3. João capítulo 2, versículo 3. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. 여기 혼인잔치에 포도주가 딱 떨어진 거예요. Então aqui o vinho acabou no casamento. 근데 예수의 어머니 마리아가 뭐라고 합니까? Mas o que a mãe de Jesus, Maria, disse? 야, 포도주를 얼른 만들어줘라 이렇게 얘기합니까? Então ela veio e disse para ele: faça o vinho rápido, foi isso? 포도주를 얼른 가서 사오세요 이렇게 얘기해요? Ela disse: vai lá comprar vinho, foi isso? 아니죠.
Não foi. 포도주가 없다라는 것만 이야기합니다. Ela somente disse: não tem vinho. 예수님께 맡기는 거예요. Ela está deixando para o Senhor Jesus. 우리는 기도할 때 어떠한 마음을 가져야 될까요? Então, quando nós estivermos orando, qual tipo de coração nós devemos ter? 내가 원하는 거, 내가 원하는 것을 내가 원하는 시간에 주세요. 우리는 이런 마음이 있잖아요. Então, nós temos o coração de que, Senhor, nos permita quando eu quero, quando eu desejo. 그런데 주님은 우리보다 훨씬 더 생각이 크신 분입니다. Então, mas o Senhor, ele tem um pensamento muito mais amplo do que o nosso. 우리에게 정말 필요하고 또 가장 적절한 때에 주셔요. Ele nos permite no momento mais necessário, no momento que nós precisamos. 예를 들어서 아들이 있는데 밤에 자려고 하는데 막 초콜릿을 달라 그래요. Então vamos pensar que de noite tem um filho que ele está dormindo, mas de repente começa a pedir chocolate para os pais. 그러면 그 아이는 막 주세요. 밤에 초콜릿 주세요. 막 원하지만 부모는 그걸 줄까요? De noite ele fica pedindo para os pais: me dá chocolate, me dá chocolate. Será que os pais dão chocolate para o filho? 안 돼. Vão falar: não, não pode. 지금 이 밤에 초콜릿 먹으면 이빨 썩어. Então de noite se você comer chocolate vai apodrecer seus dentes. 안 줍니다. Então não dá. 그리고 지금 이제 밥 먹어야 될 식사 시간인데 막 아이스크림을 달라고 하는 거예요. Vamos pensar que no almoço o filho começa a pedir sorvete. 그러면 엄마가 지금 안 돼. 밥 먹고 먹어라 얘기하죠. Então a mãe vai dizer: não pode comer agora, tem que tomar depois do almoço. 왜냐면 밥 먹기 전에 이 아이스크림을 먹으면요. 이 밥 먹기 싫거든요. Então porque se ele tomar o sorvete no almoço, ele não vai querer almoçar. 부모는 그 아이에게 필요하고 정말 그 아이에게 중요한 것을 필요한 때에 주시는 거예요. Então os pais, eles sabem muito bem o que o filho precisa e no momento que ele precisa. 아니 이제 유치원짜리 아이가 엄마한테 500회를 달라고 하는 거예요. Então vamos pensar uma criança do ensino fundamental, ele veio do prezinho, disse para a mãe: mãe, por favor, me dá R$500. 근데 그걸 주면 위험하잖아요. É perigoso dar esse dinheiro para a criança. 어린아이가 큰 돈을 가지고 있으면 위험해요. É muito perigoso uma criança andar com muito dinheiro. 부모는 그 돈이 혹시 있을지라도 그 아이에게 주지 않습니다. Mesmo que os pais tenham esse dinheiro sobrando, não pode dar ao filho. 네가 나중에 더 커서 그 돈을 잘 관리할 수 있을 때 주겠다라고 말하죠. Então quando esse filho ele crescer e souber cuidar, economizar esse dinheiro, então o pai pode permitir. 네, 우리 주님도 똑같습니다. Então o nosso Senhor é a mesma coisa. 우리가 원하는 것을 주시는 것이 아니라 주님은 우리에게 필요한 걸 주셔요. Então o Senhor ele não nos permite o que nós requisitamos, ele nos permite o que nos Perdão, ele nos permite o que nos é necessário. 네, 다시 요한복음 11장을 보겠습니다. Então vamos ver João capítulo 11. 여기 3절에 보면 또 사랑하시는 자가 병들었나이다라고 말씀하고 있죠. Então aqui ele disse que está enfermo o seu amado. 참 이상한 말씀이에요. Então aqui é uma palavra muito estranha. 아니, 예수님이 사랑하셨는데 병들었어요. Então, aquele que o Senhor amava está adoecido. 아니 예수님이 사랑하시면 병 안 들게 해야 되잖아요. Então se ele é amado pelo Senhor, o Senhor não deveria deixá-lo doente, não é? 근데 예수님이 사랑하셨는데 병들었어요. Então, mas o Senhor Jesus amava-o, mas ele ficou doente. 이걸 통해서 예수님은 사랑하시지만 아픔과 고통을 주실 때가 있다는 걸 알아야 돼요. Então, através disso, nós precisamos saber que o Senhor ele nos permite, ele nos ama, mas tem momento que ele nos permite o dor, o sofrimento. 우리는 막 힘든 일이 찾아오면 하나님이 나를 안 사랑하시나 봐. Quando chega um momento difícil, nós começamos a falar: nossa, acho que o Senhor não me ama. 왜 날 사랑하시는데 이렇게 어려움을 주실까? Se ele me ama, por que ele me permite tanta dificuldade? 여러분, 이 세 남매를 주님이 사랑하셨잖아요. Então, o Senhor ele amou esses três irmãos, 근데 나사로가 죽었어요. mas Lázaro morreu. 사랑하신 사람이 병들어 죽었어요. O amado adoeceu e morreu. 그리고 그 주님이 사랑하셨던 마리아와 마르다는 자기의 사랑하는 그 오빠가 죽어버린 거예요. E Maria e Marta, que eram amados pelo Senhor, elas perderam seu irmão amado. 사랑하는 사람을 잃어버렸습니다. Elas 잃었어요. perderam a pessoa amada. 주님은 그 세 사람을 사랑하셨지만 그들에게 아픔을 주셨습니다. O Senhor amava os três, mas permitiu a dor a eles. 사랑하시는 자가
병들었습니다. Então o amado está enfermo. 이건 우리에게도 주님이 우리를 사랑하시지만 우리에게 고난도 주신다는 거예요. Então aqui o Senhor ele nos ama, mas ele nos permite o sofrimento também. 이 나사로처럼 병이 들 수도 있습니다. Pode ser que nós nos adoecemos como esse Lázaro. 그 병 때문에 우리가 그 병으로 인해서 죽을 수도 있어요. Pode ser que nós possamos morrer por causa dessa dor. 이 마리아와 마르다처럼 우리가 정말 사랑하는 내 가족이 갑자기 죽을 수도 있습니다. Pode ser que um parente amado possa morrer como o Lázaro aqui nessa família. 그런 큰 고통과 슬픔이 우리를 찾아올 수도 있어요. Então, essa grande dor, esse grande sofrimento pode ser que chegue até nós. 주님이 안 사랑하신 게 주님이 사랑하셨지만 사랑하시기 때문에 그걸 허락하시는 때가 있습니다. Então não é porque o Senhor ele não nos ama, mas mesmo amando ele nos permite isso. 주님은 우리를 사랑하시기 때문에 고난과 어려움도 주신다는 걸 우리는 생각해 봐야 됩니다. Então, já que o Senhor ele nos ama, ele realmente nos permite o sofrimento e a dor. 우리 여기 책갈피를 해두시고 시편 Então vamos procurar uma palavra de Salmos, 119장을 보겠습니다. 119. Cento e 19, versículo 61, 70, versículo 71, 119, versículo 71, vamos ler tudo juntos, 1, 2, Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. 여기 주님이 고난당하는 것이 내게 유익이다 그랬습니다. Aqui ele fala: Foi-me bom ter sido afligido. 고난은 그 당시에는 너무나 힘들고 괴롭습니다. Então a aflição, a dor é algo que cansa, algo muito difícil. 그런데 그 고난을 통해서 내가 하나님의 율례, 주의 율례를 말씀을 배우게 되었다라고 고백하죠. Mas aqui ele fala: Por conta desta aflição eu pude aprender os teus estatutos. 하나님은 중요한 것을 가르쳐 주시기 위해서 우리에게 고난을 주셔요. Então o Senhor, para nos ensinar algo importante, ele nos permite a dor. 고난은 하나님의 진리를 배우는 최고의 학교입니다. Então, o sofrimento é a escola do Senhor para nos ensinar os seus estatutos. 고난을 통해서요 정말 귀한 것을 우리는 배울 때가 많아요. Então, pelo sofrimento, nós podemos aprender diversas coisas muito importantes. 하나님의 말씀을 깨닫게 됩니다. É o momento onde nós podemos aprender a compreender a palavra do Senhor Deus. 하나님의 뜻이 무엇인지를 알게 돼요. Nós podemos conhecer qual é a vontade de Deus. 그래서 욥은 인간이 받을 수 있는 최고의 고통들을 받았잖아요. Então, Jó é uma pessoa que recebeu o maior sofrimento que um ser humano poderia receber. 하루 아침에 전 재산이 다 사라졌어요. Da noite para o dia, ele perdeu toda a sua herança. 욥은 큰 부자였습니다. E o Jó era um homem muito, muito rico. 그런데 하루 아침에 전 재산이 다 날아갔어요. Mas da noite para o dia, ele perdeu todos os seus bens. 그리고 그날 사랑하는 그 자녀들이 아들들이 다 죽었어요. E naquele mesmo dia, todos os seus filhos amados morreram. 그리고 자기 머리끝부터 발끝까지 온 몸이 병들었습니다. E depois o seu corpo, da cabeça aos pés, ficou todo adoecido. 아니 어떻게 이보다 큰 고난이 있겠어요? Então, como pode existir uma doença, um sofrimento maior do que este? 하나님이 그 욥에게 그걸 허락하셨습니다. Então, o Senhor Deus ele permitiu isso para Jó. 나중에 그 고난을 다 당한 뒤에 욥이 이렇게 간증을 해요. Então, após ele passar por toda essa tribulação, ele testemunhou dessa maneira. 내가 고난 당하기 전에는 하나님을 하나님에 대해서 내가 귀로 듣기만 했는데 내가 이제는 하나님을 내 눈으로 본다 그랬어요. Então ele disse: Antes do sofrimento eu ouvia sobre o Senhor pelos meus ouvidos, mas agora, após isso, eu vejo o Senhor. 고난 당하기 전에는 하나님에 대해서 자세히는 몰랐던 거예요. Então, antes do sofrimento, ele não conhecia muito bem sobre o Senhor. 근데 고난 당한 뒤에는 하나님을 훨씬 더 자세하게 정확하게 알게 되었습니다. Mas após o sofrimento, ele pode conhecer melhor, de forma mais específica sobre o Senhor.
우리는 고난을 통해서 하나님에 대해 알게 되고 하나님의 이 말씀을 더 많이 깨닫게 됩니다. Pelo sofrimento nós podemos conhecer o Senhor, podemos conhecer mais a sua palavra. 하나님은 우리에게 정말 중요한 것을 알려주시기 위해서 우리에게 고난을 주셔요. Então o Senhor, ele para que possa nos ensinar diversas coisas, ele nos permite o sofrimento. 그래서 고난이 찾아왔을 때 우리는 하나님 앞에 기도하는 가운데 그 고난을 잘 받아야 됩니다. Então, já que nós precisamos, quando o Senhor ele nos permite o sofrimento, nós precisamos receber muito bem esse sofrimento. 주님이 그 나사로를 얼른 가서 죽지 않도록 살려 병을 낫게 해주셨을 수도 있었을 겁니다. Então, poderia ser que o Senhor Jesus fosse rapidamente e curasse Lázaro da sua doença. 그런데 일부러 이틀을 기다리시죠. Mas o Senhor Jesus esperou 2 dias, 나사로가 죽을 때까지 기다리신 겁니다. esperou até que Lázaro morresse, 나사로를 죽게 하셨어요. fez Lázaro morrer. 그리고 마리아와 마르다에게는 사랑하는 형제가 죽는 그 고통을 겪게 하셨습니다. Permitiu a dor de perder o seu irmão para Maria e Marta. 왜 그러셨을까요? Por que será? 병을 치료해 주셨으면 좋았을 텐데 왜 그랬을까요? O Senhor poderia ter curado da doença, mas por que será que deixou? 예수님은 병을 치료해 주는 것보다 죽은 자가 살아나는 것을 보여주고 싶으셨던 거예요. Mais do que curar a doença, o Senhor ele queria mostrar mais o seu milagre da ressurreição. 그걸 통해서 이 정말 주님을 사랑했던 이 사람들에게 부활이라는 것을 가르쳐 주고 싶었던 É 거예요. por isso que o Senhor, para aqueles amados, queria ensinar algo mais importante, chamado ressurreição. 죽음이 끝이 아니라 죽은 자가 다시 살아나는 그 부활에 대한 믿음을 가르쳐 주고 싶으셨던 Então, 거예요. a morte não é o fim. O Senhor queria nos ensinar o mais importante, a ressurreição da sua vida. 그래서 주님은 나사로를 죽게 내버려 두셨습니다. É por isso que o Senhor Jesus deixou Lázaro morrer. 그래서 주님은 나사로가 죽었다라고 표현하지 않고 잠들었다라고 말씀하시죠. É por isso que o Senhor Jesus disse que Lázaro não estava morto, expressou de que ele estava dormindo. 자, 다시 본문 11장 요한복음 11장 Voltando 보겠습니다. para a palavra principal, João capítulo 11. 예, 11장 11절입니다. Então, capítulo 11, versículo 11. 11장 11절을 같이 읽겠습니다. Então, 11:11, vamos ler todos juntos. 1, 2. Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. 나사로가 잠들었기 때문에 내가 깨우러 가노라라고 말씀하셔요. Então, já que Lázaro dorme, o Senhor está indo acordá-lo. 나사로는 죽었거든요. Lázaro está morto. 왜 근데 잠들었다고 하셨을까요? Mas por que será que o Senhor disse que ele adormece? 여러분, 잠든 사람은 나중에 깨우면 다시 죽어 있는 것처럼 보이지만 잠든 사람은 다시 살아나죠. Uma pessoa que dorme parece que está morto se deixá-lo, mas se nós acordarmos, ele vai levantar. 잠자고 있을 때는 죽은 사람처럼 보이지만 죽은 사람은 깨어나지 않지만 자는 사람은 깨어나요. Quem dorme aparenta estar morto, mas ao acordá-lo, ele se desperta. 주님이 다시 그 나사로를 살려내시기 때문에 죽었다고 하지 않고 잔다고 했습니다. O Senhor, olhando para Lázaro, disse que ele não estava morto, disse que ele estava dormindo. 그런데 성경에서 구원받은 사람의 죽음이라고 하지 않고 잔다고 표현합니다. Então, na Bíblia, ele fala para o Espírito, para os cristãos, de que eles não estão mortos, eles dormem. 여러분, 구원받은 사람은 영생을 얻은 거예요. Uma pessoa que recebeu a salvação ganhou a vida eterna. 영원한 생명을 얻은 것이 구원이잖아요. Ele receber a vida eterna, isso é salvação. 예수님은 우리에게 영생을 주시러 오신 거예요. O Senhor, ele veio para nos permitir a vida eterna. 영원한 생명을 얻은 사람은 몸은 잠깐 죽을지라도 그 죽은 게 아니에요. Uma pessoa que recebe a vida eterna, o corpo pode estar morto, mas não está morto. 다시 살아납니다. Ele ressuscita novamente. 그래서 구원받은 사람에게는 사실 죽음이 없어요. É por isso que a morte não existe para as pessoas que que receberam a salvação. 그 성경에서는 구원받고 죽은 사람들을 죽었다고 하지 않고 잔다 그래요. Aqueles que são salvos, mas na Bíblia não expressa de que eles estão mortos, mas eles estão adormecidos. 데살로니가전서 4장입니다. Vamos para 1 Tessalonicenses, 자, 여기 한번 capítulo 보셔요. 4. 여기 한번 보세요. Vamos ler essa palavra. 자, 4장 13절, Versículo 13. 13절, 14절 읽어주세요. Versículo 13 e 14. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 자,
자, 13절에도 자는 자들이라 그러죠. Versículo 13 fala aqueles que dormem. 14절에도 예수 안에서 자는 자들이라고 말합니다. Versículo 14 fala aqueles que dormem em Jesus. 자, 여기 이 자는 자들은 구원받고 이 몸이 죽은 사람들을 말하는 거예요. Então aqui aparecem as pessoas que estando mortas, mas é o corpo morto. 왜 죽었다고 하지 않고 잔다고 할까요? Mas por que na Bíblia diz que eles estão dormindo e não mortos? 예수님이 다시 이 세상에 오실 때 그들은 살아있는 몸을 가지고 주님과 함께 옵니다. Porque todos eles, quando estão mortos, eles hão de ressuscitar, irão retornar com o Senhor com os corpos novos. 죽지 않는 부활의 몸을 다 가지고 그들은 와요. Eles irão voltar, retornar com um corpo que jamais perece. 14절에 예수님이 죽었다가 다시 살아나지 않았냐, 그것처럼 예수 안에서 예수님을 믿고 죽은 자들도 반드시 다시 살아서 온다는 Então, 거예요. versículo 14. Porque se nós cremos em Jesus, que morreu e ressuscitou, aqueles que estão mortos também hão de ressuscitar e retornar com Ele. 여러분, 머지않아 주님이 오십니다. Então agora não resta muito tempo para o Senhor retornar. 올해 2020년에 오실 수도 있어요. Este ano agora, de 2020, o Senhor pode retornar. 이건 그냥 하는 말이 아니라 정말 2020년에 주님은 재림하실 수 있습니다. Isso não é palavras vãs, eu estou dizendo que são palavras que o Senhor pode retornar em 여러분, 2020. 이건 진짜 사실입니다. Então isso é a grande verdade. 여러분, 아브라함에게 4,000년 전에 아브라함에게 구원자를 보내주실 걸 약속해 주셨잖아요. Então, há 4.000 anos atrás, o Senhor prometeu a Abraão que iria vir o Salvador. 아브라함은 구원자 예수 그리스도를 믿었습니다. Abraão acreditou no Salvador Jesus Cristo que há de vir. 2000년 뒤에 아브라함이 죽고 2000년 뒤에 예수님이 오셨어요. E após a morte de Abraão, após passando 4.000 anos, o Senhor Jesus veio, há 2.000 anos atrás. 그 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시면서 뭐라고 약속하셨어요? O que o Senhor Jesus ele disse quando ele morreu e foi crucificado? 예수님은 다시 살아난다고 O Senhor 말씀하셨습니다. Jesus disse antes que ele haveria de ressuscitar. 그리고 다시 그 말씀대로 살아나셔서 승천하셨어요. E conforme aquela palavra, ele ressuscitou e subiu aos céus. 예수님이 하늘로 올라가시니까 막 제자들이 이렇게 예수님을 쳐다봤습니다. E o Senhor Jesus, quando ele subiu aos céus, os discípulos olharam para ele. 예수님이 뭐라고 하셨어요? O que o Senhor Jesus disse? 내가 올라가는 이 모습 그대로 다시 오리라. O Senhor Jesus disse que desta forma que ele sobe, ele haveria de descer. 반드시 다시 오리라. Ele iria retornar. 그리고 2000년이 지났습니다. E passaram-se 2.000 anos. 주님이 살아나신 게 사실이라면 다시 오시는 것도 분명한 사실입니다. O Senhor Jesus ter ressuscitado, se é a verdade, ele retornar também é a verdade. 마태복음 24장에 제자들이 예수님께 물었어요. Então em Mateus capítulo 24, os discípulos eles perguntaram para o Senhor. 예수님 다시 오실 때 무슨 징조가 Eles 있겠습니까? falaram: Senhor, quais sinais hão de manifestar na sua vinda? 이런 일들이 일어나는 걸 보면 내가 곧 올 것을 너희가 예비해라. Então o Senhor disse: quando tais sinais aparecerem, preparem-se que há de estar próximo a vida. 그때 마태복음 24장에 주님이 말씀하신 그 징조들이 우리 시대에 다 E 이루어졌습니다. os sinais que o Senhor disse em Mateus capítulo 24, todos aconteceram no nosso tempo. 예수님이 재림하시기 전에 이스라엘 민족이 다시 죽은 무화과 나무가 살아나는 것처럼 다시 이스라엘이 살아날 거라고 말씀하셨어요. O Senhor disse como aquela figueira que haveria de se restaurar, o povo de Israel se restaurou. 근데 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으실 때도 이스라엘은 이미 로마의 식민지였습니다. Mas naquele tempo onde o Senhor Jesus morreu crucificado, Roma ainda ele se apoderava sobre Israel. 예수님이 죽으신 후에 얼마 지나지 않아서 유대인들은 그 땅에서 다 쫓겨났어요. E todos os judeus, após a morte do Senhor Jesus, foram espalhados, expulsos das suas terras. 1900년 동안 전 세계로 도망 다녔습니다. Durante 1900 anos eles tiveram que fugir por todos os países. 이스라엘이란 나라가 2000년 동안 없었어요. País chamado Israel não existiu durante 2000 anos. 그들은 한 번도 그 땅에서 살지도 못했습니다. Nenhum deles puderam voltar para a terra deles. 2000년 동안 나라가 없었어요. Durante 2000 anos eles não tinham um país chamado Israel. 주님이 이스라엘이 다시 나라가 되고 다시 회복되는 걸 보면 내가 문 앞에 가까이 온 줄 알아라. Então o Senhor disse que há onde saber quando Israel for restaurada, ela for reformada. 여러분, 불과 100년 전에 그리스도인들도
이스라엘이 다시 살아난다는 걸 생각지 못했어요. Nem há 100 anos atrás ninguém pensava que Israel haveria de se restaurar. 100년 전만 해도 세계 지도에 이스라엘이라는 나라는 없었습니다. Há 100 anos atrás no mapa mundi não existia um país chamado Israel. 근데 지금 보세요. Mas olhe agora. 이스라엘이라는 나라가 있어요. Existe um país chamado Israel. 불과 70년 전에 나라가 생겼습니다. Então, somente há 20 anos atrás, o país deles surgiram. 그 땅으로 전 세계 유대인들이 다 몰려들었어요. Baseado nesse país, todos os judeus espalhados pelo mundo foram voltando. 나라가 생겼고 사람들이 몰려왔어요. Então quer dizer que todas as pessoas fizeram com que esse país surgisse e retornaram. 그리고 그 나라가 아주 강한 나라가 됐습니다. E esse país se tornou um país muito, muito forte. 여러분 중동의 나라들이 다 이슬람이잖아요. Então todos os países do Oriente Médio são islâmicos. 유대 그 이스라엘만 유대교예요. Então somente Israel é judaísmo. 그 주변에 많은 이스라엘 그 아랍 국가들과 이스라엘이 계속 전쟁했잖아요. Então diversos países árabes ao redor guerrearam contra Israel. 이스라엘은 한 번도 지지 않았습니다. Israel jamais perdeu uma luta contra eles. 지금은요. 그 누구도 이스라엘을 공격하지 못합니다. Então nenhum país ali ao redor pretende atacar, tem coragem de atacar. 미국 대통령들이 계속 반복적으로 얘기하는 게 뭐예요? E o que todos os anos, todas as vezes, todos os presidentes dos Estados Unidos repetem. 누구든지 이스라엘만 공격하면 우리 미국이 가만히 있지 않겠다. Eles disseram: qualquer um que se atrever a atacar Israel, nós não estaremos quietos. 트럼프 대통령은 이스라엘은 나의 친구다. 나는 이스라엘을 사랑한다라고 공개적으로 막 얘기하죠. E Trump ele sempre fala abertamente: Israel é o meu amigo, Israel é o meu próximo. 그리고 예루살렘 미국 대사관을 예루살렘으로 옮기겠다라고 말했어요. E também disse que ia passar a embaixada para Jerusalém. 어떤 나라도 그 예루살렘으로 대사관을 만든 나라가 없어요. Não houve nenhuma pessoa que havia construído a sua embaixada em Jerusalém. 왜냐하면 예루살렘은 이스라엘의 수도이지만 아랍국들의 종교적 성전이에요. 거기는. Então, porque Jerusalém pode ser a capital de Israel, mas lá dentro está, lá tem o maior templo islâmico de 그래서 todos. 예루살렘의 대사관을 이스라엘 대사관을 만들 수가 없는 É 거예요. por isso que não tem como construir uma embaixada norte-americana ali. 근데 트럼프 대통령이 예루살렘으로 미국 대사관을 옮겨버렸어요. Então, mas o Trump ele passou a embaixada norte-americana para lá. 또 브라질의 보우소나로 대통령도 우리도 그렇게 하겠다 그랬죠. Então Bolsonaro também falou: eu quero fazer isso. 그렇죠? Não foi? 좀 옮겼나요? Ele passou para lá? 아직 안 옮겼어요? Ainda não? 왜냐하면 보우소나로 대통령이 알죠. 이 이스라엘과 미국이랑 친하게 지내야만 우리 브라질도 발전하게 된다는 걸 아는 거예요. Então, uma coisa que Bolsonaro soube é que quando os Estados Unidos e Israel estão juntos, eles podem viver muito bem. É algo que ele deseja, ele gosta de desenvolver. 지금 전 세계가 유대인들 중심으로 돌아가고 있다는 걸 압니다. Então nós todos sabemos que o mundo inteiro eles somente se movimentam através de Israel. 2000년 동안 이방인들에게 짓밟혔던 그 유대인이 지금은 이방인들을 짓밟고 있어요. Então, durante 2000 anos, uma nação que foi pisada pelos gentios, agora ela está pisando sobre os 그게 gentios. 우리 시대에 이루어진 일입니다. Isso acontece no nosso tempo. 2000년 동안 한 번도 그런 적이 없어요. Então, durante 2000 anos, não houve nenhuma vez que acontecesse isso. 우리는 뭘 알아야 될까요? Então, o que nós precisamos saber? 주님 오실 때가 다 됐구나. Então, realmente é algo que o Senhor está próximo. 여러분 에스겔 38장에 마지막 전쟁이 나오잖아요. Então, em Ezequiel capítulo 38 aparece sobre a última guerra. 어느 나라들이 전쟁을 일으키고 전쟁하게 될 게 나라 이름까지 다 나옵니다. Então, na Bíblia aparece quais os países que irão criar essa guerra, quais países irão participar da guerra. 러시아를 중심으로 한 나라들이 이스라엘을 공격하면서 전쟁이 시작되죠. Então, Rússia sendo o líder principal dessa aliança, com vários outros países irão atacar Israel. 그런데 놀랍게도 이스라엘과 전쟁을 할 그 나라들이 지금 전부 다 미국이나 이스라엘과 사이가 다 멀어졌어요. Todos esses países que irão lutar contra Israel no último tempo, se olharmos agora, todos eles têm uma relação ruim com Israel e Estados Unidos. 불과 40년, 50년 전만 해도 미국과 이스라엘과 굉장히 친했던 나라들이 갑자기 우리 시대에
다 원수로 바뀌었습니다. Algo tão engraçado. Há 40, 50 anos atrás, todos esses países tinham uma relação muito boa com os Estados Unidos e Israel, mas agora eles estão virando as costas. 여러분, 이란이라는 나라는 아주 미국과 친한 나라였어요. O país chamado Irã era um país que era muito próximo dos Estados 근데 Unidos. 지금 미국과 가장 사이가 안 좋은 나라가 돼버렸죠. Mas agora é o país que tem a relação pior com os Estados Unidos. 이란이 완전히 바뀌어버린 거예요. Irã, ele virou as costas completamente. 여러분, 터키 역시 미국과 친한 나라였어요. Turquia também era um país muito próximo dos Estados Unidos. 근데 터키가 이스라엘을 공격하는 나라 중에 하나로 돼 있거든요. E Turquia agora é considerado um dos países inimigos de Israel. 근데 놀랍게도 터키가 갑자기 요즘에 미국과 완전히 등을 졌죠. E ultimamente, Turquia finalmente está totalmente de costas para os Estados Unidos. 그 전에는 전부 다 미국 무기를 사다 썼습니다. Antes eles compravam todos os armamentos provenientes dos Estados Unidos. 근데 지금은 미국이 터키에게 너희에게 무기 안 팔겠다라고 얘기하죠. Mas os Estados Unidos falam: nós não iremos vender nada para vocês. 우리 적에게 우리 무기를 팔지 않겠다. Ele disse: nós não iremos vender armamento bélico para os nossos inimigos. 갑자기 터키가요 러시아랑 친해졌어요. De repente, Turquia agora está muito próximo da Rússia. 그 러시아 대통령과 터키 대통령이 계속 만나서 우리는 그 한 팀이라는 걸 계속 얘기하잖아요. E o presidente da Rússia e da Turquia sempre se encontram, sempre para dizer: nós somos da mesma equipe. 러시아 무기를 터키가 이제 사기 시작했어요. Então, Turquia agora começa a comprar o armamento da Rússia. 갑자기 바뀌어버렸어요. Então, eles do nada se transformaram. 성경이 에스겔 38장 말씀이 그대로 이루어지고 있습니다. Tá, a palavra de Ezequiel capítulo 38 está acontecendo. 여러분, 주님은 우리 시대에 오십니다. Então, o Senhor, ele há de retornar no nosso tempo. 올해가 될 수도 있어요. Pode ser este ano. 우리는 정말 정신 차려야 됩니다. Nós precisamos acordar a mente. 2020년 새해 우리 마음을 새롭게 해야 돼요. Então, 2020 é um momento que nós precisamos renovar a nossa vida. 주님이 오시면 어떻게 됩니까? O que vai acontecer se o Senhor vier? 16절 같이 읽겠습니다. Versículo 16, vamos ler todos. 16, 17절 같이 읽겠습니다. 16 e 17, vamos ler todos juntos. 2. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a mesma palavra de antes. 아까 거기 폈었는데 왜? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 아까 여기 안 폈었나? 폈었잖아요. 좋습니다. 근데 닫아서 다시. 네. Capítulo 4, versículo 16 e 17. Vamos ler todos juntos. 2. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 놀라운 말씀이 기록되어 있습니다. Aqui tem uma palavra muito importante, surpreendente. 천사장의 나팔 소리와 함께 주님이 재림하시는 거예요. Aqui ele fala: com o som da trombeta o Senhor há de retornar. 여러분, 이 날이 기다려지지 않으세요? Vocês não esperam por esse dia? 이 날이 머지않아 다가옵니다. Então, esse dia não está longe, está bem próximo. 정말 사랑하는 사람이 언제 온다고 이렇게 편지를 보냈어요. Então, vamos pensar que uma pessoa amada enviou a carta para vocês dizendo: eu estou chegando. 너무나 보고 싶은 거예요. Então vocês querem muito vê-lo. 언제 올까? A quando será que ele vai vir? 언제 올까? Quando será que ele vai vir? 기다리고 있습니다. Então você está esperando. 10년을 넘게 기다렸어요. Você esperou durante 10 anos. 그런데 갑자기 어느 날 띵동 Mas de repente você escuta o tim-dom. 봤더니 왔어요. E quando você viu ele, 그럼 얼마나 반갑고 기쁘겠어요. então como você deve se sentir com tanto prazer, tão feliz? 서로 껴안고 기뻐할 겁니다. Então você pode abraçá-lo, você pode ficar muito feliz. 막 껴안고 놓질 않을 거예요. 막. Então você vai abraçar e não vai soltar essa pessoa. 어떻게 지내냐 얼굴을 보면서요. 막. Vai olhar para o rosto e falar: olha como você passou. 주님이 오시면 그렇게 될 겁니다. Então é algo que irá acontecer quando o Senhor vier. 주님 보고 싶었습니다. Você vai falar: Senhor, eu queria vê-lo. 주님이 우리 눈물을 닦아주신다 그랬잖아요. Então, aqui o Senhor ele disse que iria enxugar as nossas lágrimas. 그동안 정말 수고했다. Então, você se esforçou muito durante esse tempo. 복음 전하느라고 수고했다. Então você se esforçou muito para pregar o Evangelho.
하나님 말씀에 순종하며 살아가는 그 모든 것을 주님이 칭찬해 주실 겁니다. Então quer dizer que o Senhor ele irá elogiar por todo o sofrimento e 근데 esforço que nós passamos. 그때 주님 혼자 오시는 게 아니에요. E nesse tempo o Senhor ele não virá sozinho. 주님이 오실 때 구원받고 죽었던 성도들이 다 살아납니다. Aqui ele fala não somente nós que iremos nos encontrar com o Senhor, mas todos aqueles que estavam mortos, os santos, eles hão de ressuscitar e vir com o Senhor. 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 살아나는 거예요. Então aqui ele fala os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 그때 그 죽었던 몸이 죽지 않는 부활의 몸을 입고 다시 살아나는 거예요. Mas esse corpo não é o corpo da morte, mas o corpo que agora ressuscita e jamais pode morrer. 영혼만 오는 게 아닙니다. Não é somente o espírito, 영혼만 살아나는 게 아니에요. não é somente o espírito que há de ressuscitar. 땅 속에 묻혔던 그 몸을 다시 살려내시는 거예요. Aquele corpo que estava enterrado no solo, o Senhor diz que há de ressuscitar. 근데 이런 몸으로 살려내는 게 아니라 부활의 몸, 예수님이 부활하셨던 그 모습처럼 늙지 않고 죽지 않는 병들지 않는 그 완전한 몸으로 다시 살려내시는 거예요. Quer dizer que o Senhor ele há de ressuscitar todo aquele corpo de uma forma tão santa e resplandecente. 지금 이 몸은 이 세상에 살기에 적절하게 만들어져 있습니다. Esse corpo foi feito para ser apto a este mundo. 근데 이제 우리는 부활해서 천국에서 살게 되잖아요. Mas nós iremos ressuscitar e morar nos céus. 그러니까 이 몸을 가지고는 안 돼요. Não dá para viver com esse corpo. 다시 살아나는 몸은 천국에서 살기에 적절한 몸으로 살아나는 O 거예요. corpo de ressurreição é o corpo apto para viver no reino dos céus. 예수님과 같은 몸으로 바뀝니다. É um corpo para se transformar como o do Senhor Jesus. 죽었던 자들이 살아나요. Aqueles que estavam mortos ressuscitam. 17절에 그 다음에 우리 살아남은 자, 살아서 주님을 맞이하는 자들도 구름 속으로 끌어올립니다. Versículo 17, ele fala: Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. 이 몸이 그대로 올라가는 건 아니죠. Não é esse corpo ser levado para os céus. 이 몸은 이 벽을 뚫고 못 올라가요. Esse corpo não tem como atravessar essa barreira de Deus. 주님과 같이 신령한 몸으로 싹 바뀌어져서 올라갑니다. Nossos corpos vão ser transformados como santo como o do Senhor e ser levado aos céus. 주님이 부활하셨을 때 제자들이 방 안에 문 꼭 잠그고 있는데 그 벽을 통과해서 싹 나타나시잖아요. Ah, vocês viram que quando o Senhor Jesus foi procurar os seus discípulos, eles estavam realmente num quarto trancado, mas o Senhor Jesus atravessou a parede. 부활의 몸은 이런 벽을 확 통과합니다. O 그냥. corpo de ressurreição tem como atravessar essas paredes. 우리 몸이 그렇게 바뀌는 거예요. Nosso corpo vai ser transformado dessa maneira. 그래서 공중에서 예수님을 만납니다. E nós iremos encontrar com o Senhor nos ares. 그리고 항상 주님과 함께 지냅니다. E nós iremos sempre viver com Ele. 구원받은 형제 자매들이 함께 다 모이는 거예요. Então, os irmãos e irmãs que receberam a salvação, todos eles vão estar reunidos. 그때 우리는 아담을 만나게 될 E 겁니다. naquele tempo nós iremos nos encontrar com Adão, 아브라함도 만나게 vamos 되고 nos encontrar com Abraão, 노아 할아버지도 만나게 되고 vamos encontrar o vovô Noé. 그때 배 만드는데 얼마나 힘드셨어요? Então, nossa, como você deve ter se cansado para construir um barco? 우리 물어볼 거예요. Então nós vamos perguntar. 다윗도 만나게 됩니다. Vamos nos encontrar com Davi. 야, 어떻게 그렇게 물맷돌을 잘 던졌어요? Nossa, como é que você atirava tão bem a pedra no estilingue? 대화하는 거예요. 교제하는 Então nós 겁니다. iremos conversar, perguntar essas coisas. 그때 딱 저분이 다윗이구나 다 아는 거예요. 그렇게. Na hora que olharmos, nós vamos saber. Ah, ele é Davi, ele é tal 야, pessoa. 저분이 엘리야구나. Ah, ele é Elias. 야, 저분이 세례 요한이구나. Nossa, aquele é o João Batista. 만나서 교제하는 겁니다. Então, ao encontrarmos, iremos estar em comunhão. 얼마나 기쁘겠어요. Então, como deve ser tão feliz? 근데 성경을 모르면 할 얘기가 없어. Mas se você não souber da Bíblia, não tem o que você conversar com 저분이 eles. 다윗인데 다윗이 어떻게 살았는지를 알아야 뭘 교제를 할 거 아니에요. Você olha e sabe que é Davi, mas o que você vai conversar com ele se você não sabe nem como ele viveu? 성경을 많이 읽으면 가면 이게 교제할 게 많잖아요. Então, 이렇게. quanto mais você ler a Bíblia, quando você se encontrar com ele, tem muito o que perguntar e conversar. 이거 우리가 성경을 많이 읽어야 됩니다. É 새해에는. por isso que é necessário, nesse ano, nós lermos muito a Bíblia. 그래서 이따 끝나고 가실 때 제가 성경 읽기 표를 나눠드릴 거예요. E quando vocês estiverem saindo, eu vou dar novamente aquele folheto para vocês marcarem a leitura da Bíblia. 하루에 4장씩 읽게 돼 있습니다. Então está marcado para vocês lerem 4 capítulos por dia. 그래서 그 매일매일 날짜별로 그게 어디를 읽어야 될지 다 이렇게 써 있습니다. E lá está datado quais as palavras vocês precisam ler sempre, todos os dias. 이따 나눠드리겠습니다. Depois eu irei compartilhar com vocês. 자, 우리는요 머지않아 주님을 만나게 됩니다. Então agora não resta muito para nós nos encontrarmos com o Senhor. 그래서 18절에 이렇게 말씀하시죠. É por isso que no versículo 18 fala dessa maneira. Portanto,
consolai vos uns aos outros com estas palavras. 이 약속이 있기 때문에 우리는 서로 위로할 수 있습니다. Já que existe esta promessa do Senhor, nós podemos consolar um ao outro. 우리가 다시 만나고 주님을 뵙기 때문에 우리는 서로 위로받을 수 있어요. Já que nós encontramos novamente no Senhor, nós podemos consolar um ao outro. 부활이 있습니다. Existe a 우리 ressurreição. 몸이 다시 살아나요. Nosso corpo ele vai ressuscitar. 그래서 구원받은 사람은 죽었다라는 게 맞지 않고 사실 자는 겁니다. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, o certo é falar que ele está dormindo, não 그래서 morto. 정말 사랑하는 사람이 있다면 그 사람은 전도해야 돼요. É por isso que se existe alguém amado, você precisa pregar a palavra para aquela pessoa. 그 사람이 구원을 받으면 우리는 이별하지 않습니다. Então nós não iremos nos afastar 혹시 quando essa pessoa partir. 먼저 죽는다 해도 우린 반드시 다시 만나서 Não é 영원히 함께 지내죠. Não é despedir dessa pessoa ir embora. É quando essa pessoa ela morrer, depois nós iremos nos encontrar com ela. 죽은 몸이 다시 살아나는 부활이 있다는 걸 가르쳐 주시기 위해서 예수님은 나사로를 살리셨어요. O Senhor ressuscitou Lázaro para nos ensinar que existe algo chamado ressurreição. 다시 11장을 보겠습니다. Voltando novamente para João capítulo 요한복음 11. 11장입니다. Palavra de João capítulo 11. 여기 39절에 그 무덤 돌을 이렇게 막아놨잖아요. 근데 돌을 치우라고 하니까 말에다가 죽은 지 나흘이나 돼서 냄새가 납니다라고 말하죠. Então aqui o Senhor ele disse: tirai a pedra, mas aí a Marta disse: nossa, Senhor, já está cheirando mal, já está no quarto dia. 냄새가 날 정도면요 몸이 많이 이게 썩어버린 거예요 이미. Então quer dizer que se está cheirando mal, o corpo todo está podre. 이 시체가 온전하게 지금 보존되어 있는 상태가 아닙니다. Quer dizer que aquele defunto ele não está congelado, não está guardado, preservado. 이미 속에 장기들이 다 썩어서 없어져 버린 거예요. Com certeza os órgãos lá interiormente já deve estar tudo apodrecido, tudo deve ter sumido. 이 밖의 모습들도 많이 지금 썩어가고 있는 겁니다. Com certeza essa pele, a forma exterior deve estar toda estragada. 일부러 예수님이 이 몸이 망가질 때까지 기다리신 거예요. O Senhor ele esperou até esse corpo estar todo destruído. 왜냐하면 부활은 파괴돼 버린 몸이 다시 살아나는 거기 때문에 그걸 가르쳐 주시기 위해서 그런 겁니다. Porque a ressurreição o Senhor quer mostrar um corpo destruído ressurgir. 예수님은 자 여기 잠깐 보겠습니다. Então vamos procurar aqui. 이제 예수님이 예루살렘으로 가자고 말하죠. Então aqui o Senhor ele disse: vamos para Jerusalém. 근데 예루살렘으로 갔다가는 이 돌 맞아 죽을 수가 있는 거예요. Ele indo para Jerusalém, ele iria morrer apedrejado. 그러니까 이제 11장 8절에 그 제자들이 예수님에게 아니 유대인들이 돌로 치려고 하는데 왜 또 들어가려고 하십니까? 라고 묻죠. E os discípulos perguntaram: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? 예수님이 하나님의 아들이라고 하니까 유대인들이 막 돌로 쳐 죽이려고 그랬거든요. Porque o Senhor Jesus disse amplamente: eu sou filho de Deus. Então os judeus queriam apedrejá-lo. 아니 거기 또 가시면 안 됩니다. Os discípulos disseram: Senhor, você não pode retornar para lá. 그런데 16절에 Então, lá no versículo 16. 도마라는 제자가 우리도 주와 함께 죽으러 가자 하니라 그랬어요. Mas Tomé disse: vamos nós também para morrermos com ele. 주님과 함께 난 죽을 수 있다라고 말하죠. Então, aqui nesse momento Tomé disse: eu posso morrer com o Senhor. 물론 예수님이 도마를 위해서 아직 죽지 않으셨는데 도마가 예수님을 위해서 죽을 수 없습니다. O Senhor Jesus não morreu pelo Tomé ainda. Tomé não pode morrer pelo Senhor. 예수님이 도마를 위해서 십자가에 못 박혀 죽어야만 도마가 구원을 받을 수 있어요. É necessário que o Senhor Jesus morra na cruz para que Tomé possa receber a salvação. 주님이 도마를 위해 죽어주는 그 사랑을 도마가 깨달아야만 주님을 위해 죽을 수도 있는 거예요. Tomé só pode morrer pelo Senhor ao compreender o amor que o Senhor Jesus permitiu através da sua morte. 어쨌든 도마는 아주 용기 있게 주님을 위해서 죽겠다고 했습니다. Mas Tomé com grande coragem disse: eu irei, vamos morrer por ele. 이때는 뭐 부활이고 이런 것도 도마는 모를 때예요. Nesse tempo Tomé não sabia nem o que era ressurreição. 결국 이 예수님과 제자들은 이제 그 동네로 들어가게 됩니다. E o Senhor Jesus e os seus discípulos retornaram para lá. 결국 죽은 나사로를 살려내시죠 주님이. E assim o Senhor ele salvou Lázaro que estava morto. 그런데 예수님이 나중에
부활하셔서 도마에게만 특별히 다시 나타나셨죠. Mas depois, em especial, quando o Senhor Jesus ressuscitou, apareceu somente para Tomé novamente. 그거 아시죠? Vocês sabem disso, não é? 주님이 그 한번 찾아보겠습니다. Vamos procurar essa palavra. 네, 요한복음 20장. João capítulo 20. 네, 주님이 부활하셨습니다. Aqui o Senhor Jesus, ele ressuscitou. 네, 그리고 거기 19절 20절 한번 읽어주세요. Versículo 19 e 20 eu irei ler. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. 그 예수님이 십자가에 못 박혀 죽고요. 제자들은 다 무서워가지고 지금 방문을 탁 닫고 이렇게 숨어 있었습니다. Aqui, todos os discípulos eles estavam com medo dos judeus, eles foram e se trancaram no quarto. 근데 갑자기 예수님이 부활하신 예수님이 나타난 거예요. Mas o Senhor Jesus, o que ressuscitou, apareceu para eles. 그리고 뭐라고 O que ele disse para eles? 너에게 평강이 Ele 있을지어다. disse: Paz seja convosco. 무서워하지 마라. Não tenham medo. 내가 다시 살아났다. Então eu ressurgi. 그리고 못자국 손과 옆구리에 그 못자국과 창자국을 예수님이 E 보여주십니다. o Senhor ele mostrou as suas mãos e o lado. 야, 예수님의 죽은 몸이 다시 살아났구나. Quer dizer que o Senhor, realmente o corpo que estava morto, ressurgiu. 그 제자들이 살아난 예수님을 보고 기뻐했습니다. Então os discípulos, ao olharem para o Senhor Jesus que estava vivo, eles se alegraram. 근데 이때 그 자리에 도마가 없었어요. Mas nesse tempo, Tomé não estava aqui. 24절에 보면 Versículo 24. 열대 제자 중에 하나인 디두모라는 도마는 예수님 오셨을 때 함께 있지 아니한지라 그랬어요. Ora, Tomé, dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. 제자들이 야 예수님 사실 살아나는 거 우리가 봤다 얘기했어요. Eles disseram: Nossa, nós vimos Jesus que ressuscitou. 그래서 도마는 안 믿는 거예요. Mas Tomé não acredita neles. 내가 예수님 옆구리에 창자국을 만져보고 못자국을 만져보기 전엔 난 믿을 수 없다. Então Tomé ele diz: Enquanto eu não mexer nas feridas do Senhor Jesus, na sua mão, no buraco do prego, não mexer nas costelas do Senhor Jesus, eu não irei acreditar. 근데 예수님이 그 도마를 위해서 도마에게 다시 나타나 주셨어요. Mas o Senhor Jesus ele apareceu novamente só por causa do Tomé. 26절 보세요. Versículo 26. 8일 여드레를 지나서 제자들이 모여있고 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데 다시 주님이 나타나셨습니다. Versículo 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio. 27, 28을 같이 읽겠습니다. Versículo 27 e 28. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhes: Senhor meu e Deus meu. 그 도마 한 사람을 위해서 도마가 믿게 하시기 위해서 나타나신 거예요. Por causa de homem chamado Tomé, o Senhor ele apareceu para que ele pudesse crer. 도마 한 사람을 위해서. Somente por causa de homem chamado Tomé. 도마가 그 제자들은 다 주님 거기 다시 유대로 다시 들어가면 돌 맞아 죽습니다라고 반대했잖아요. Todos os discípulos disseram: Senhor, se você voltar para Jerusalém, para a Judéia, você irá ser morto apedrejado. 그 거기에 안 들어가려고 했을 때 도마가 유일하게 우리가 죽으러 가자 그랬어요. Enquanto ninguém queria entrar, somente Tomé disse: Vamos com ele, vamos morrer com ele. 도마가 그렇게 유일하게 말했잖아요. Somente Tomé foi o único que disse isso. 그 도마가 그걸 가자고 말했을 때 다 함께 가서 죽은 나사로를 살릴 수 있었죠. Então, já que Tomé disse isso, todos os discípulos puderam ir e ver o milagre do Senhor Jesus de ressuscitar a Lázaro. 나사로가 다시 살아나는 걸 본 겁니다, 제자들이. Quer dizer que os discípulos viram Lázaro ser ressuscitado. 그리고 그 도마가 그런 주님을 사랑하는 마음이 있었기 때문에 주님도 특별히 도마를 위해서 이렇게 나타나 주신 것 같아요. Então eu acredito que o Senhor Jesus retornou novamente, mais uma vez aqui, por causa desse amor que Tomé tinha pelo Senhor Jesus. 아니 도마 한 사람을 위해서 다시 한번 나타나 주신 거예요. Então é estranho, ele ressurgiu novamente só por causa de homem, Tomé. 주님을 특별히 사랑하는 사람에게는요, 주님이 찾아가십니다. Para aquele que ama o Senhor Jesus, especialmente o Senhor retorna para ele. 그리고 중요한 걸 그렇게 가르쳐 E 주십니다. ele ensina
as coisas importantes. 이 주님이 부활하셨다는 건 너무나 중요한 사건이잖아요. Então o Senhor Jesus ele ter se ressuscitado é uma coisa muito importante. 그걸 믿는 건 너무나 중요한 É 거잖아요. muito importante você crer nisso. 도마가 그걸 믿지 못하고 있으니까 주님이 도마를 위해서 다시 나타나신 거예요. Então já que Tomé não conseguia acreditar nisso, o Senhor ressuscitou para ele. Apareceu novamente para ele. 주님을 사랑하는 사람에게 주님은 그 사람에게 주님을 나타내 보이십니다. O Senhor ele se manifesta novamente para aqueles que acreditam no Senhor. 그 사람을 특별히 개인적으로 찾아가서 주님을 보여주시는 거예요. Especialmente o Senhor procura aqueles dos seus amados e se mostra a eles. 여러분 올해 2020년에 우리 주님을 더 알고 싶잖아요. Então nós queremos conhecer mais o Senhor este ano, não é? 그렇죠? Certo? 정말 주님을 그냥 겉모습만 아는 게 아니라 주님에 대해서 더 많이 알고 싶잖아요. Então não é somente a forma externa, nós queremos conhecer mais sobre o Senhor Jesus. 누구에게 주님을 더 많이 보여주실까요? Para quem será que o Senhor ele gosta de se manifestar? 누구에게 더 많이 주님을 나타내실까요? Para quem mais o Senhor irá mostrar a si? 주님을 더 사랑하는 사람. Para aqueles que amam o Senhor. 여러분 똑같이 자식들이 있어요. Temos todos os mesmos filhos, 하지만 어떤 자식은 부모의 마음을 더 많이 압니다. mas um filho conhece bem mais o coração dos pais. 부모에 대해서 더 많이 아는 자식들이 Um 있어요. filho conhece bem mais sobre os pais. 그리고 부모가 부모의 어떤 중요한 일을 모든 자식에게 다 얘기하는 경우도 있지만 특별한 자식에게만 이렇게 얘기하는 것도 있어요. Tem coisas que ele fala para todos os seus filhos, mas tem uma coisa que o pai ele somente conta para o seu filho especial. 다 자식이지만 부모의 모든 상황을 더 많이 얘기하는 자식이 또 있는 겁니다. Então, tem todos os filhos, todos são filhos, mas ele conta as coisas mais importantes para um filho, 그렇죠? não é? 부모를 더 사랑하는 그 자녀에게 부모는 더 나타내실 거예요. Então, os pais eles se manifestam bem mais para o filho que ama mais aos seus pais. 주님도 그렇습니다. Então, o Senhor é a mesma coisa. 모든 사람을 사랑하시지만 주님을 특별히 더 사랑하는 사람에게 주님은 더 많은 걸 보여주셔요. Então, o Senhor ele ama todos os seus filhos, mas especialmente para aquele que ama mais a ele, o Senhor irá permitir mais coisas, irá mostrar mais 예수님이 coisas. 도마에게 개인적으로 말씀하신 거예요. Então, o Senhor ele disse especialmente para Tomé aqui: 네 손가락을 내밀어서 내 못자국을 만져봐라. Então aqui ele fala, disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. 이 창자국도 만져봐라. Então mexa aqui ao meu lado 그리고 꼭 믿는 자가 되라. e seja aquele que crê. 주님이 도마를 얼마나 사랑하셨습니까? Então, como o Senhor ele amou tanto a Tomé. 도마는 자기만을 위해서 나타나신 그 예수님을 보고 큰 감동을 받았을 거예요. Tomé vendo o Senhor Jesus que ressurgiu somente mais uma vez por conta dele, ele deve ter se realmente alegrado, ele deve ter se emocionado tanto. 도마가 뭐라고 말합니까? O que Tomé disse? 나의 주시며 나의 하나님이시니라. Ele disse: Senhor meu, Deus meu. 예수님, 당신은 나의 주인이십니다. Senhor, o Senhor é o meu Senhor. 당신은 나의 하나님이십니다. Você é o meu Deus. 부활하신 예수님을 보고 가장 먼저 예수님이 나의 하나님이시라고 고백을 합니다. E ele foi o primeiro a testemunhar do que todos que o Senhor era o seu Deus. 이 도마는 구원을 받고 주님을 위해서 살아갑니다. E Tomé, ele recebeu a salvação e começou a viver pelo Senhor. 도마는 나중에 전도하다가 순교당했다고 합니다. E Tomé, depois ele foi um dos discípulos também que foi sentenciado à morte. 도마는 결국 주님을 위해서 죽었어요. Por fim, Tomé morreu pelo Senhor. 처음에 구원받기 전에 내가 주님을 위해서 죽겠다라고 말했잖아요. Antes de receber a salvação, ele disse: vamos morrer com ele. 그때는 주님이 허락지 않았어요. Mas Senhor Jesus não permitiu. 너 아직 구원 안 받았다. Você não foi 너 아직 salvo. 하나님의 사랑을 깨닫지 못했다. Você ainda não compreendeu o amor de Deus. 그런데 주님이 도마를 위해서 먼저 죽어주시고 나중에 도마도 주님을 위해서 죽었습니다. Mas Senhor Jesus morreu pelo Tomé e Tomé depois morreu por ele. 우리는 천국에 가서 그 도마도 만날 거예요. Nós, quando formos para o céu, vamos nos encontrar com esse homem chamado Tomé. 우리 물어볼 수 있을 겁니다. E vamos 도마에게. poder perguntar para Tomé: 아 그때 진짜 예수님 그 못자국을 만져봤냐? Nossa, você realmente mexeu nas feridas do Senhor Jesus?
어떻게 그때 구원 안 받았을 때 주님과 함께 죽으러 가자고 말할 수 E 있었냐? como antes mesmo de receber a salvação, você pôde dizer, vamos morrer com ele. 얘기해 볼 수 있겠죠. Então ele vai poder contar isso para nós. 그 주님은요, 특별히 주님을 사랑하는 사람에게 더 은혜를 베푸셔요. Então o Senhor ele permite uma maior graça para aquele que ama o Senhor. 우리 그 새 인사말로 올해도 하나님의 축복이 있기를 바랍니다. 인사하잖아요. Então nós realmente dizemos, feliz ano novo, desejamos que você tenha uma maior graça, maior bênção do Senhor Deus esse ano, não é? 많이 얘기하죠. Vocês realmente cumprimentam muito assim. 예, 왓츠ap도 보내고 Manda WhatsApp. 예, 많이 만나면 뭐 올해도 하나님의 은혜가 함께하기를 바란다 인사하잖아요. Então vocês encontram novamente, vocês cumprimentam falando que a graça de Deus seja convosco. 근데 진짜 하나님의 은혜를 많이 받는 길이 있어요. Mas existe caminho para você receber muito da graça de Deus. 뭘까요? Qual é? 주님을 사랑하는 겁니다. É você amar o Senhor. 주님을 사랑하는 도마에게 주님은 특별히 더 은혜를 베푸셨잖아요. Então o Senhor permitiu uma maior graça para Tomé que realmente amou o Senhor Jesus. 에베소서 6장입니다. Vamos procurar Efésios capítulo 6. 24절. Versículo 24. 에베소서 6장 24절을 같이 읽겠습니다. Efésios capítulo 6, versículo 24. Vamos ler. Tudo juntos. 1, 2. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. 우리는 주님의 은혜 받기를 원해요. Nós desejamos receber a graça de Deus. 근데 주님은 누구에게 은혜를 주셔요? Mas para quem o Senhor permite a sua graça? 주님을 사랑하는 자에게. Para aquele que o ama. 주님을 사랑하는 모든 자에게. Para todos os que amam a Jesus Cristo. 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있다 그랬습니다. Então ele fala: a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. 진정한 사랑은 변하지 않잖아요. Então o amor verdadeiro não muda. 아니 잠깐 사랑하다가 사랑하지 않아. 그건 사랑하지 않은 겁니다. Então, você amar só temporariamente, isso não é amar. 예수님은 나를 위해서 목숨을 버리셨어요. O Senhor Jesus ele largou a sua vida por 주님은 nós. 나를 변함없이 사랑하고 계십니다. O Senhor ele nos ama sem diferença. 주님은 나를 끝까지 사랑하셨어요. O Senhor ele nos amou até o fim. 우리도 주님을 변함없이 사랑하는 모든 자에게 주님의 은혜가 있다는 걸 알아야 돼요. E nós também precisamos saber que existe o amor do Senhor para todos aqueles que o amam. 여러분 2020년에 우리 주님의 은혜 받기를 원하잖아요. Então 2020 nós desejamos receber a graça do Senhor Deus. 그럼 먼저 우리가 주님을 변함없이 사랑해야 돼요. Então primeiro, sem alteração nenhuma, nós precisamos amar o Senhor. 그 사람에게 주님이 은혜를 베푸셔요. Porque para este o Senhor permite a sua graça. 주님이 이제 나사로를 살리러 그 동네에 갔습니다. Então o Senhor ele foi para para o bairro dela para salvar a Lázaro. 동네 입구에 섰어요. Estava na frente da aldeia dele. 마르다가 예수님을 맞으러 그 동네 입구까지 나왔습니다. Marta veio até a entrada para se encontrar com o Senhor Jesus. 그러면 바로 나사로가 묻힌 무덤으로 바로 가도 되잖아요. Tu pode ir rapidamente para o túmulo onde Lázaro está, não é? 그렇죠? Não é? 근데 주님이 마리아를 불러오라고 말씀하셔요. Mas o Senhor ele disse o quê? Chama Maria. 다시 요한복음 11장 보세요. Vamos procurar novamente. João capítulo 11. 이 28절에 마르다가 돌아가서 마리아를 부릅니다. Versículo 28. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui, chama-te. 선생님이 오셔서 너를 부른다. Ela disse: O mestre está aqui, chama-te. 마리아가 이 말을 듣고 급히 일어나 예수님께 나아갑니다. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. 왜 예수님은 마리아를 불렀을까요? Por que o Senhor Jesus chamou a Maria? 바로 가서 무덤에서 나사로를 바로 살려도 되잖아요. Tu poderia ir diretamente para o túmulo e ressuscitá-lo. 왜 마리아를 부르셨을까요? Por que chamou a Maria? 여러분 생각해 보셨어요? Vocês já pensaram nisso? 예수님은 나사로가 죽은 지 나흘 지난 그 나사로가 살아나는 걸
마리아가 보기를 원하셨어요. Porque o Senhor desejava que Maria pudesse ver Lázaro, que havia morto há 4 dias, ressuscitando. 마리아도 부활의 신앙을 믿을 수 있는 기회를 주시기를 원하셨던 O 겁니다. Senhor desejou permitir a graça para que ela possa acreditar na fé, na vida da ressurreição. 이 마리아가 예수님을 얼마나 사랑했습니까? Então, como Maria amava tanto o Senhor Jesus. 예수님을 위해서 자기의 향유 옥합을 깨뜨려 부었어요. Ela quebrou o seu perfume e ungiu o Senhor Jesus. 그 값비싼 귀한 향유 옥합을 예수님께 깨어 부어드렸습니다. Aquele perfume tão caro, ela quebrou e pôs sobre o Senhor Jesus. 다음 주에 아마 그 말씀을 하게 될 겁니다. Na próxima semana, acredito que irei falar sobre essa palavra. 그 마리아가 예수님을 특별히 사랑하기 때문에 예수님은요, 그 마리아에게 부활의 그 모습을 보여주기를 원하셨던 거예요. Então, já que Maria amava tanto o Senhor queria mostrar esse seu milagre a ela. 자, 이걸 통해서 도마도 그렇고 마리아도 그렇고 주님을 사랑하는 사람에게 특별히 주님을 더 많이 나타내시고 보여주시는 거예요. Então, para Tomé, tanto para Maria, o Senhor ele quer mostrar o seu milagre, o seu poder para aqueles que o amam. 그리고 같이 이제 마리아가 이 32절에 주님이 여기 계셨으면 오라비가 죽지 않았을 것이만 하면서 막 울어요. E Maria, quando viu o Senhor Jesus, se colocou nos pés dele, chorando, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. 예수님은 그 마리아 우는 걸 봤습니다. O Senhor Jesus viu Maria chorando. 그리고 유대인들 함께 온 유대인들이 다 울고 있어요. E todos os judeus que estavam com ela choravam juntos. 그 33절 Versículo 33. 보면 그 마리아가 우는 것도 보고 유대인들이 우는 걸 보시고 아주 심령에 막 통분히 여기셨다고 되어 있어요. Então aqui ele fala que o Senhor Jesus a viu chorar, também chorando os judeus, e moveu-se muito espírito e perturbou-se. 여러분 이게 그 초상집의 모습이잖아요. Então aqui é a mesma coisa na casa de festas, na bodas da Califórnia. 사람 죽은 곳에 가면 이런 모습이 있잖아요. Quer dizer que aqui existe, existe esse mesmo formato para dentro de um cemitério, dentro de um lugar onde está fazendo esse sepultamento. 죽음 앞에서는 모든 사람들이 절망하는 거예요. Então quer dizer que na frente da morte todas as pessoas estão chorando. 왜냐하면 죽음 앞에서는 방법이 없는 거예요. Quer dizer que não existe maneira na frente da morte. 죽기 전에는 어떤 거라도 해볼 수 있지만 일단 죽고 나면 아무것도 못 하는 거예요. Então antes de morrer nós podemos tentar alguma coisa, mas após a morte não tem nada que 인간은 possamos fazer. 죽음 앞에서는 너무나 무력해요. O ser humano não tem nada que ele possa fazer. Ele é fraco, inútil na frente da morte. 전 세계를 호령하던 엄청난 황제도 죽으면 아무것도 못 해요. Até os grandes imperadores do mundo, quando eles morrem, nada podem fazer. 그 말 한마디면 사람을 죽일 수도 있고 살릴 수도 있어 엄청난 권세를 가진 사람도 죽으면 자기를 못 살립니다. Aqueles homens com grande autoridade, que quando eles dissessem uma coisa, uma pessoa morre. Quando ele fala outra coisa, pode salvá-lo. Mas quando ele morre, ele não pode fazer mais nada. 모든 사람은 죽음 앞에서 절망하는 거예요. Todas as pessoas estão em desespero na frente da morte. 누가 이렇게 만들었습니까? Quem será que fez isso? 마귀, O diabo, 사탄. Satanás. 사탄으로 인해서 죽음이 찾아왔어요. Através de Satanás chegou a morte. 사탄은 죽이는 자입니다. Satanás é aquele que mata. 예수님은 살리는 분이셔요. O Senhor Jesus é aquele que vivifica. 강도는 죽입니다. 사탄은 죽여요 우리를. O ladrão, o salteador, ele mata. O diabo, ele nos mata. 예수님은 우리에게 생명을 주고 더 풍성히 주셔요. O Senhor Jesus nos permite a vida, ele nos permite maior abundância. 이 죽음 앞에서 울고 있는 사람들의 모습을 보면서 예수님은 막 분이 나셨어요. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele irou-se ao ver toda aquela tristeza, aquele dor, naquele choro daquele povo. 그 마귀가 해놓은 그 일을 보시면서 예수님은 분이 여기셨습니다. Então o Senhor Jesus, ele se perturbou ao vendo o que o diabo havia colocado ali. 그리고 예수님은 눈물을 흘리십니다. E o Senhor Jesus, ele derramou as suas lágrimas. 35절에 예수께서 눈물을 흘리시더라. Versículo 35, Jesus chorou. 왜 우셨을까요? Por que será que chorou? 그 나사로가 죽은 걸 슬퍼해서 우셨을까요? Então será que ele chorou vendo Lázaro que estava morto? 여러분 예수님 나사로가 죽은 걸 슬퍼서 우시는 O 거예요? Senhor Jesus está chorando porque está triste porque Lázaro morreu? 아닙니다. Não é. 아니 조금 지나 이제 예수님이 이 나사로를 살리실 건데 Daqui a pouco o Senhor Jesus irá ressuscitar Lázaro.
아니 나사로는 이제 금방 살아날 거예요. Daqui a pouco vai ser vivificado por ele. 예수님은 그걸 아시죠? O Senhor Jesus sabe disso. 예수님은 나사로가 죽은 것 때문에 우시는 게 O 아니에요. Senhor Jesus não está chorando porque Lázaro morreu. 왜 우십니까? Por que está chorando? 죽음 앞에서 울고 있는 이 사람들을 보고 우시는 거예요. O Senhor Jesus está chorando por causa dessas pessoas que estão na frente dele chorando. 나사로는 여러분 천국 갑니다. Lázaro vai para o céu. 그런데 나사로가 죽었다고 눈물을 흘리고 있는 많은 유대인들, 그 사람들의 영혼은 죽어 있어요. Mas muitos dos judeus que estão chorando aqui por causa que Lázaro morreu, o espírito deles 자기들의 영혼은 죽어서 지옥 가는 것도 모르고 나사로가 죽은 것 때문에 슬퍼하고 있는 거예요. o espírito deles mortos irão para o inferno e eles não sabem disso e estão chorando por um morto chamado Lázaro. 자기들이 지옥 가는 것도 모르고 나사로를 위해서 울고 있는 거예요. Eles não sabem que eles vão para o inferno e estão chorando por Lázaro. 예수님이 그 모습 보고 우셨어요. O Senhor Jesus, vendo isso, chorou. 그 유대인들, 울고 있는 유대인들을 보고 우셨습니다. O Senhor Jesus chorou vendo todos aqueles judeus chorando. 여러분 이게 예수님의 마음이에요. Então este é o coração do Senhor Jesus. 여러분 예수님이 십자가를 지고 막 하실 때 많은 여자들이 울었잖아요. O Senhor Jesus carregando a sua cruz, subindo até o monte, muitas mulheres choraram. 그때 예수님이 뭐라고 하셨어요, 여자들에게? O que Jesus disse para as mulheres? 나를 위해 울지 마라. Jesus, não chorais por mim, 너희 자녀들을 위해서 울어라. mas chorai por vossos filhos. 나는 다시 부활한다. Então daqui a pouco eu vou ressuscitar. 그런데 아직 구원받지 못한 너희 자녀들, 유대인들을 위해서 울라라고 말씀하셔요. Mas todos os seus filhos, todos os judeus que não receberam a salvação, eles irão morrer. Precisam chorar por 여러분 eles. 구원받은 사람이 죽었을 때 우리는 울 필요 없습니다. Quando uma pessoa que recebeu a salvação morrer, não tem o porquê de nós chorarmos. 그거는 죽은 게 아니라 쉬는 거예요. Ele não está morto, ele está dormindo. 잠자는 겁니다. Está dormindo. 금방 다시 살아날 거예요. Daqui a pouco ele vai voltar. 여러분 오히려 구원받은 사람이 죽는 건요 사실 기쁜 일입니다. Na verdade é uma alegria, é felicidade uma pessoa salva morrer. 그 가족들은 좀 서운하고 슬플 수 있죠. Os familiares, claro, podem se sentir tristes, podem se sentir na aflição. 잠깐 헤어져야 되니까. Porque vai ter que partir, vai ter que se despedir por um 하지만 instante. 그 죽는 사람의 입장에서는요 아프지 않고 영원한 안식과 기쁨이 있는 곳으로 들어가는 거예요. Então, mas na frente da morte, essas pessoas, elas estão indo para um descanso. 그래서 우리는 구원받은 사람이 죽는 걸요 정말 진심으로 기뻐할 수 있습니다. 우리는. Então nós podemos nos alegrar, estar felizes por uma pessoa que morre. 그런데 우리가 정말 슬퍼해야 될 건 뭘까요? Mas qual é a coisa que nós precisamos estar tristes de verdade? 몸이 죽은 게 슬픈 게 아니라 그 영혼이 죽어 있는 사람. Não é triste a morte da carne, mas a morte do espírito. 그 영혼이 죽어서 지옥 가는 사람들. As pessoas que têm esse espírito morto e vão para o 여러분 inferno. 구원받지 못한 사람들을 보고 우리는 정말 울어야 돼요. Nós precisamos chorar verdadeiramente para as pessoas que não receberam a salvação. 예수님은 이때 우셨어요. O Senhor Jesus chorou aqui. 여러분 예수님이 이 세상에서 3번 우셨어요. O Senhor Jesus chorou 3 vezes enquanto estava no mundo. 언제 우셨는지 아셔요? Vocês sabem quando ele chorou? 나사로 이때 구원받지 못 나사로를 위해서 울고 있는 이 유대인들을 보고 우셨습니다. Ele chorou vendo aqui todos os judeus que estavam chorando por causa de Lázaro. 구원받지 못한 사람들을 보고 우셨어요. Ele chorou por causa dessas pessoas que estavam morrendo sem receber a 나사로가 salvação. 죽어서 운 게 아닙니다. Não chorou por causa de Lázaro que estava morto. 나사로는 몇 분 뒤에 다시 살아날 거예요. Lázaro em minutos vai ressurgir. 그리고 예수님은 예루살렘 성을 보고 우셨어요. E o Senhor Jesus chorou olhando para Jerusalém. 구원자 예수 그리스도를 배척했잖아요. O Senhor Jesus, o Salvador, foi rejeitado por eles. 구원자 예수 그리스도를 영접지 않고 이제 멸망받을 그 예루살렘 성을 보고 우셨어요. Jesus, o Salvador, foi negado por eles e eles irão receber a dor, toda a tribulação de Deus. 이 눈물과 똑같은 눈물이에요. E é esse choro que o Senhor Jesus mostrou que é o mesmo. 구원받지 못하고 죽어가는 사람들을 보고 우셨습니다. Chorando por aqueles que não receberam a salvação e iriam para o inferno. 그리고 마지막으로 언제 우셨어요? Mais uma vez, quando ele chorou. 히브리서에 보면 십자가를 앞두고 겟세마네 동산에서
통곡과 눈물로 하나님께 기도했다 그랬어요. Então, se olharmos em Hebreus, o Senhor Jesus, quando estava no Monte das Oliveiras, orando diante do Senhor Deus, ele chorou e derramou o seu suor, orando para o Senhor. 아버지여 아버지여 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 원하나이다. Ele disse: Pai meu, não faça conforme a minha vontade, mas faça conforme a sua. 하나님의 그 뜻에 십자가를 져야 하는 그 하나님의 일을 앞두고 그 말씀에 순종하기 위해서 예수님은 통곡하면서 울면서 기도하셨어요. Então, o Senhor Jesus, para fazer esse seu grande dever na cruz de morte, o Senhor Jesus chorou e orou diante do Senhor 우리는 Deus. 언제 울어야 될까요? Quando é que nós precisamos orar? Não, quando é que nós precisamos 여러분 우리 chorar? 언제 울어야 됩니까? Quando é que nós precisamos 언제 chorar? 슬퍼해야 돼요? Quando é que você precisa estar triste? 사업이 망해서 슬퍼해야 됩니까? Quando a sua empresa fracassa todinha? 내 건강이 잃어버렸기 때문에 슬퍼해야 돼요? Quando você perde a sua saúde, você precisa chorar? 그럼 우리 언제 울어야 돼요? Quando é que nós precisamos chorar? 내 돈을 다 잃어버려서 슬퍼해야 됩니까? Quando eu perdi todo o meu dinheiro, eu preciso chorar? 아니에요. Não é. 진짜 슬퍼. 예수님, 우리는 언제 눈물을 흘려야 됩니까? Quando é que eu preciso derramar minhas lágrimas? 죽어가는 영혼들을 보고, Quando eu olho para os espíritos que estão morrendo. 아직 구원받지 못한 영혼들을 보고 우리는 Quando eu 울어야 olho 됩니다. para o espírito que está morto sem receber a salvação, eu preciso chorar. 그리고 하나님이 맡기신 그 일을 힘들지만 그 일을 하기 위해서 우리는 울어야 됩니다. E quando o trabalho do Senhor Deus, que é árduo, mas eu preciso fazer, eu preciso chorar. 하나님의 말씀에 순종하기 위해서요 눈물을 흘려야 될 때가 있어요. Tem muitos momentos que nós precisamos derramar nossas lágrimas por causa do dever, da obediência em Deus. 여러분 전도하려고 하는데 너무 힘들어서 눈물을 흘려야 될 때가 있습니다. Tem momentos que nós queremos evangelizar e é muito difícil e assim derramamos nossas lágrimas. 하나님의 말씀을 배척하고 나를 욕하는 그 가족을 위해서 우리는 울어야 돼요. Nós precisamos chorar por aqueles que negaram a palavra do Senhor, aquela família que não quer receber a palavra de 그 Deus. 눈물이 진짜 귀한 눈물입니다. Essas lágrimas são as lágrimas muito preciosas. 주님은 구원받지 못한 영혼들을 보고 우셨어요. O Senhor, ele chorou vendo todos aqueles espíritos que não receberam a salvação. 주님이 나사로를 살리십니다. O Senhor Jesus, ele salva, vivifica a Lázaro. 43절, Versículo 43, 44를 같이 읽겠습니다. Versículo 34, 35, vamos ler todos juntos. dois, Só um momento. 43. Perdão. 43 e 44, perdão, vamos ver. Vamos ler tudo juntos. Dois. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. 주님이 그 무덤에다 대고 나사로야 나오너라 크게 외치셨습니다. O Senhor clamou olhando para o túmulo: Lázaro, vem para fora. 그 사람 죽으면요, 이 배로 흰색 배로 탁 시체를 감아 놓잖아요. Quando as pessoas morrem, eles vão e enrolam cheio de lenço branco. 근데요, 그 감겨져 있던 나사로가 벌떡 일어났어요. Mas esse Lázaro que estava parecendo uma múmia, ele levantou. 이 수족이 다 배로 동여져 있는데 나사로가 나온 거예요. Então Lázaro está cheio de faixas, mas ele veio pulando para fora. 그럼 발을 못 Ele 움직이잖아요. não consegue mexer os pés. 어떻게 나왔을까요? Como é que ele saiu? 이렇게 나왔을까요? 이렇게. Ele saiu assim. 사람들이 깜짝 놀랐을 거예요. Todas as pessoas devem ter se assustado. 이야, 저 뭐냐 저거. Falou: nossa, o que é aquilo? 예수님 뭐래요? 자, Mas o que que 풀어놓아 Jesus 다니게 해라. Disse: desligai-o e deixai-o ir. 아마 이때 나사로야 나오라 안 하시고요. 그냥 나와라 그러면요, 그 무덤에 있던 시체들 다 일어났을 거예요. Se o Senhor Jesus não dissesse: Lázaro, vem para fora, e dissesse: vem para fora, então todos aqueles que estavam lá dentro daquele túmulo, todos teriam saído. 다 살아나서 나왔을 거예요. Todos teriam sido vivificados, todos teriam saído. 예수님 말씀 한마디에 죽은 자가 살아났어요. Então, por causa de uma palavra do Senhor Jesus, o morto levantou e saiu. 예수님이 죽음을 이기셨습니다. O Senhor Jesus, ele ganhou, venceu da morte. 모든 사람은 죽음 앞에서 절망하는 거예요. Todas as pessoas estão em desespero, na tristeza, na frente da morte. 죽음 앞에서는 아무것도 할 수 없어요, 인간은. Em frente à morte, o homem não pode fazer nada. 여러분 사랑하는 사람을 시체를 앞에 두고 울어본 적 있으세요? Vocês já choraram na frente de um morto, de um defunto? 있으세요? Já choraram? 좀 경험이 있습니다. Eu tenho experiência. 어렸을 때 아버지가 돌아가셨어요. Então, meu pai faleceu quando eu era pequeno. 아버지가 밤에 주무시다가 돌아가셨습니다. Ele 갑자기. estava dormindo de noite e morreu. 아버지가 분명히 주무셨는데 이제 시체가 된 거예요. Então, o pai estava dormindo, eu vi ele dormir, mas no outro dia ele estava como um defunto, um cadáver. 할아버지 할머니가 아버지의 몸을 막
깨우면서 우셔요. Então os meus avós estão ali balançando o corpo do meu pai, chorando por aquele levante. 제 기억이 아직도 선명해요. Até hoje eu lembro muito bem dessa cena. 살아나라고 깨웁니다. Então começa a balançar, falando: acorda, acorda. 그 옆에서 저희 어머니도 막 울면서 막 깨우는 거예요, E 아버지를. minha mãe também chorando está tentando levantar meu pai. 살아나지 않죠. Mas ele não vai levantar. 그 죽음 앞에서는 아무것도 할 수 없는 거예요. Em frente à morte não tem como fazer nada. 절망입니다. É somente desespero. 그런데 예수님은 죽은 자를 살리셨어요. Mas o Senhor, ele vivificou o morto. 이 죽음을 이기실 겁니다. Ele venceu a morte. 예수님은 죽음을 이기고 부활하셨어요. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou. 예수님은 죽은 나사로를 살리셨습니다. O Senhor Jesus vivificou Lázaro que estava morto. 그 생명이 예수님에게 있어요. Existe esta vida em Senhor Jesus. 그리고 그 예수님을 믿을 때 그 예수님의 영원한 생명이 우리 안에도 있습니다. E quando nós cremos nesse Senhor Jesus, esta fé, essa graça pode vir para dentro de nós. 구원받은 사람은 죽음을 이긴 사람들입니다. O cristão é aquele que venceu a morte. 이건 놀라운 거예요. Então isso é algo surpreendente. 여러분, 예수님의 복음을 들을 때 우리는 다시 삽니다. Quando nós ouvimos esse evangelho do Senhor Deus, nós podemos ser vivificados. 예수님의 생명의 말씀을 마음에 받아들일 때 살아나요. Quando nós recebemos essa palavra da vida do Senhor, nós podemos ser vivificados em espírito. 자, 마지막으로 한 구절 찾고 Vamos 마치겠습니다. procurar o último versículo e vamos 고린도전서 terminar. 15장입니다. Vamos procurar 1 Coríntios, capítulo 15. 고린도전서 15장 1 Coríntios, capítulo 15. 오 51절부터 53절까지 읽어주세요. 51 ao 53 eu irei ler. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto, que é mortal, se revista da imortalidade. 마지막 나팔, 아까 말씀드렸던 것처럼 주님이 나팔 소리와 함께 재림하시면 우리는 변화합니다. Então, como eu disse para vocês, no último soar dessa trombeta, nós iremos ser transformados junto com o Senhor. 이 썩는 몸이 썩지 않는 몸으로 바뀝니다. Esse corpo corruptível será transformado em um corpo incorruptível. 죽지 않는 몸으로 우리는 부활하게 됩니다. Nós seremos revestidos, iremos ressuscitar na imortalidade. 51절에 이것이 비밀이라 그랬어요. No versículo 51, o Senhor disse o quê? Digo um mistério. 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 나팔에 순식간에 오려니 다 변화하리니. Ele fala que nem todos dormiremos, 이날이 mas 올 nós 겁니다. iremos ressuscitar. 주님은 Chegará esse tempo. 죽음을 이기셨어요. Então aqui o Senhor, ele venceu a morte. 55절에 55절, 56절을 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos, versículos 55 e 56. vamos ler todos juntos. 1, 2. Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 사망 앞에서 우리는 절망했었습니다. Em frente à morte, nós estamos em desespero. 사망 앞에서 우리는 죽음 앞에서 어쩔 줄을 Em 몰랐어요. frente à morte, nós não podemos fazer nada, não sabemos o que fazer. 그런데 이제 우리는 외칠 수 있습니다. Mas agora nós podemos clamar aqui. 죽음아, 네가 이기는 것이 어디 있느냐? Ele fala: onde está, ó morte, o teu arguilhão? 우리가 죽음을 이긴 겁니다. Nós vencemos a morte. 사실 죽음이 가장 강한 거였어요. Primeiro, a morte era o mais forte de 죽음 todos. 앞에서는 아무것도 할 수 Porque em frente 없었습니다. à morte eu não posso fazer nada. 그런데 이제 우리는 예수님이 죽음을 이기셨어요. Mas o Senhor Jesus venceu a morte. 이제 우리는 죽음을 두려워하지 않습니다. Nós não tememos a morte. 예수님의 제자들은 다 순교당했어요. Todos os discípulos do Senhor Jesus, eles foram sentenciados à morte. 그들은 죽음을 두려워하지 않았습니다. Quando eles foram sentenciados, nenhum deles tinha medo. 복음을 전했어요. Todos eles pregaram o evangelho. 이제 우리 올 한해 어떻게 살아야 될까요? Agora, esse ano, como é que nós devemos viver? 영원한 생명을 얻은 우리는 올 한해 어떻게 살아야 Nós 될까요? que temos a vida eterna, como é que nós precisamos viver? 58절 같이 읽겠습니다. 58, vamos ler. 1, 2. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
이제 우리는 두려워할 것도 없습니다. Tá, aqui não tem mais nem o que temer. 흔들릴 필요 없어요. Não tem o porquê balançar. 우리에게 영원한 생명이 있기 때문에 우리는 담대하게 주님의 일을 할 수 있습니다. Já que nós temos a vida eterna, nós podemos ser firmes, constantes. no Senhor. 견고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자가 되어야 됩니다. Ele fala: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. 우리는 올 한해 많은 일들을 해야 됩니다. Este ano nós precisamos fazer muito 정말 trabalho. 많은 일들을 우리 교회가 해야 돼요. Muito trabalho precisa ser feito pela nossa igreja. 영혼을 건지는 그 일을 해야 O 됩니다. trabalho de resgatar os espíritos. 예수님이 나사로를 살리셨던 것처럼 우리도 이제 죽은 영혼들을 살려야 됩니다. Como Lázaro foi vivificado e dentre os mortos, nós também precisamos vivificar os mortos. 여러분 이제 일주일 앞으로 다가왔어요. Tá, agora falta uma semana. 뭐죠? Para quê? 세미나로 미입 읽고 13일부터 일주일 동안 복음이 전해집니다. A partir do dia 13, durante uma semana, o evangelho será pregado. 13일 일주일 남았어요. 딱. Falta uma semana. 그 상파울로 조수의 전도사님이 오셔서 말씀을 전하실 겁니다. O evangelista Josué, que está em São Paulo, ele virá para pregar esse evangelho para nós. 여러분 정말 전도해야 되지 않겠어요? Então, será que nós não precisamos pregar esse evangelho? 죽은 영혼을 우리 여기 말씀 앞으로 정말 인도해야 돼요. Nós precisamos conduzir esses espíritos para cá. 어떻게든 모시고 와야 됩니다. Nós precisamos trazer essas pessoas. 그들에게 복음을 들려줘야 돼요. Precisa fazer com que eles ouçam o evangelho. 그들이 기뻐하는 모습을 우리도 봐야 됩니다. Nós precisamos ver o rosto deles felizes. 여러분 누구를 모시고 오실 거예요? Quem é que vocês irão trazer? 자, 한번 생각해 보세요. Pensem bem. 누구를 데려올 겁니까? Quem é que vocês vão trazer? 누구의 손을 잡고 오실 거예요? Quem é que vai ser a pessoa que vocês vão segurar na mão e trazer? 한번 생각해 보세요. Pensem. 그리고 일주일 남았으니까 그 사람에게 전화하고 만나셔요. Falta uma semana. Agora ligue para eles, procurem essas pessoas. 초대하십시오. Convite-os 말씀을 들읍시다. para ouvir a palavra. 그때 여러분 여행 가고 그러시면 안 됩니다. Nesse tempo vocês não podem viajar. 여러분 이건 정말 중요한 일을 우리가 앞두고 있어요. Esse trabalho é um trabalho muito importante que nós precisamos 이 fazer. 일보다 더 중요한 일이 없어요. Não existe nenhum trabalho mais importante do que este. 그리고 여러분 우리 또 집회 끝나면요 또 바로 4월 초에 우벨란자에서 우리 또 수양회 있잖아요. E após acabar o seminário, em abril nós temos o retiro de verão. 제가 Perdão, retiro do Brasil lá em Uberlândia. 엊그저께 그 수양회 하는 데를 갔다 왔어요. 우벨란자를. Então eu fui em Uberlândia no lugar do acampamento antes de ontem. 그 상파울로 전도사님이랑 같이 해가지고 가봤습니다. Então nosso grupo com evangelistas Josué nós fomos lá para poder ver. 장소가 어떤지 그 우리가 뭘 준비해야 될지 봤어요. Nós vimos o que nós, como era o lugar, o que nós precisávamos preparar. 그래서 차로 가니까요 우벨란자까지 6시간 걸립니다. Então indo de carro até Uberlândia, eu vi que demora em torno de 6 horas. 차로 6시간. 6 horas daqui. 버스를 지금 45인승 버스 2대 부르려고 그래요. Então eu quero chamar 2 ônibus de 45 lugares. 믿음으로 2대 부르려고 그래요 먼저. Então nós precisamos com fé chamar 2 ônibus. 주님이 버스 다 채워주세요. Alguma hora o Senhor irá preencher aqueles ônibus. 여러분 이 수양에 모시고 갈 분도 생각해 보십시오. Então já deixem pensado nas pessoas que vocês querem levar para esse acampamento. 누구를 모시고 가야 될까? Quem é que vocês irão levar? 그 장소가요 너무 좋아요. 가봤더니 Esse lugar é muito bom. 그 2층 침대로 해가지고 다 침대가 방마다 돼 있습니다. Então nós temos beliches em todos os quartos. 우리 그 효원 형제도 어제 같이 갔다 O 왔습니다. irmão Daniel também foi antes de ontem para ver. 네. 수영장도 있고 Temos piscina preparada. 그 앞에는 큰 강이 흐르고 있고요. Temos lago bem grande na nossa 네, frente. 말씀 듣는 장소도 돼 있고 O lugar para ouvir a palavra está preparado. 방마다 에어컨이 또 다 돼 있고 Tem ar-condicionado em todos os quartos. 방마다 샤워 시설도 다 돼 있고 Também tem um banheiro para cada quarto. 식당도 잘 돼 있고 Também tem um restaurante muito bem 정말 preparado. 환경이 참 좋았어요. O ambiente era muito bom. 그래서 그 우리 좀 사랑하는 영혼들 전도할 수 있도록 같이 기도합시다. Então vamos orar para que esses espíritos que precisam receber a salvação, que nós possamos evangelizá-los. 그래서 13일부터 전도 집회 있으니까 같이 기도해 주십시오. A partir do dia 13, nós temos o seminário que nós todos possamos orar por isso. 같이 기도하시겠습니다. Então vamos orar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos.
죽은 나사로를 주님 살려주셨습니다. O Senhor Deus Pai salvou a Lázaro que estava morto. 예수님께서 죽음을 이기셨습니다. O Senhor Deus venceu a morte. 우리에게 그 영원한 생명을, 부활의 생명을 주셨습니다. O Senhor Deus nos permitiu a vida da ressurreição para nós. 이 생명을 가진 저희들, 또 다른 사람들에게 이 생명을 전해줄 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos evangelizar esta vida para outras pessoas. 13일부터 또 우리 교회에서 전도 집회가 있습니다. E a partir do dia 13 nós temos 하나님- um seminário bíblico na nossa igreja. 하나님께서 친히 함께 해주시고 죽은 영혼이 살아나는 그 기적을 또한 이번에 보여주시기를 또 원합니다. Nós desejamos que o Senhor Deus possa estar mais uma vez conosco e possa manifestar a sua graça da salvação. 이 귀한 일을 위해서 저희들 모두 한 마음으로 함께 기도하고 또 협력할 수 있도록 도와주시옵소서. Senhor Deus permita para que todos nós em um único coração possamos estar unidos para fazermos esse seu trabalho. 말씀을 전하는 쌍파울로의 유재성 전도사님에게도 주님 능력과 또 지혜의 말씀을 허락하여 주시옵소서. Para o missionário Josué que está em São Paulo também evangelizando, que o Senhor Deus permita maior sabedoria, maior graça. 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.